Um recanto seguro. Há em cada criatura um recanto seguro para falar com ou escutar Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa, um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento, a magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura, uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em toda criatura um recanto seguro que se alcança através de algum desses convites naturais, onde se sente, se fala, se ouve Deus, e o seu amor está mais próximo e mais envolvente. Com esta mensagem da mentora Espírito desencarnado Joana de Ângeles, é que nós inauguramos as nossas preleções doutrinárias deste ano que se inicia, 2022. 1º de janeiro de 2022, no Salão Virtual do Instituto Kardecista da Bahia. Essa instituição que completou em novembro passado 98 anos e que daqui a 2 anos estará completando um centenário de edificação aqui no plano material, no plano físico, onde nós, encarnados, nos encontramos. Dando as boas-vindas a todos os membros da grande família IKB, como também aos amigos e amigas que estão acompanhando as preleções doutrinárias no canal do YouTube do Instituto junto à família IKB. Convido a todos que nos ouvem neste momento para que busquemos esse recanto seguro que está no íntimo de cada um de nós, para que nós possamos conversar com o nosso Pai, Criador e mantenedor da vida, através da prece que o nosso irmão maior, Jesus de Nazaré, ensinou para os discípulos, para os apóstolos, para o povo de um modo geral. Naquela época, quando um dos discípulos disse para ele: Mestre, ensina-nos a orar. E ele disse amorosamente: Meus filhos, meus amigos, quando orardes, entrai no teu quarto, em secreto, porque o Pai que ouve e sabe em secreto entrará em comunhão contigo. Portanto, quando orardes, dizeis assim: Pai nosso que está no céu, santificado é o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos do mal. Porque vossos são o amor, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, que Deus seja louvado. E bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso mestre, modelo e guia, está nos orientando, nos educando e nos acompanhando para a nossa perfeição espiritual. Neste momento, estamos começando o mês de janeiro. Mais um capítulo na nossa existência. Mais um livro em branco, de páginas em branco, que o Pai está nos oferecendo
para que nós continuemos escrevendo a nossa história de espíritos em processo de evolução aqui no planeta Terra. Para este dia, para esta manhã, para esta tarde, para esta noite, para todos os dias que nós estamos em processo de esclarecimento espiritual. Estamos iniciando o mês de janeiro, o ano de 2022, estudando a obra A Gênese em nossas preleções doutrinárias. E para este momento, os tempos são chegados. Que tempos são esses que são chegados para nós que nos encontramos aqui nesse educandário terrestre, sob a orientação amorosa do nosso irmão Jesus de Nazaré? Esta mensagem já vem de há muito tempo para o esclarecimento necessário de nós espíritos que nos encontramos na Terra. Os tempos são chegados. Os tempos marcados por Deus são chegados, dizem-nos de todas as partes, onde grandes eventos vão acontecer para a regeneração da humanidade. A Gênese de Kardec, Livro da Codificação, capítulo 18. São chegados os tempos, dizem-nos de toda parte, marcados para os acontecimentos que auxiliarão a humanidade na Terra em sua regeneração, em sua busca, em seu despertamento espiritual. E não é de hoje que nós ouvimos que dias viriam em que os acontecimentos contribuiriam, estão contribuindo para o nosso despertamento enquanto espíritos imortais em processo de evolução. Seres espirituais em experiências humanas. Aqui nessa escola, nesse hospital, nesse educandário, nesse presídio e também nessa oficina de trabalho, nesta encarnação em que nós nos encontramos. E em que sentido nós devemos entender essas palavras proféticas? Porque foram palavras anunciadas há muito tempo, que dias viriam em que acontecimentos de forma natural estariam se dando para o progresso da humanidade. E a Gênese, nos estudos atuais, em 1868, e nós estamos em 2022, já nos dizia, e continua nos dizendo, para os incrédulos, nenhuma importância tem, aos seus olhos, nada mais exprimem que uma crença pueril, sem fundamento. E para a maioria dos crentes, elas representam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. E eles, no estudo, Kardec, junto com a equipe espiritual, nos esclarece que são igualmente errôneas ambas essas interpretações. Por quê? Porque a primeira delas, que crê em algo místico e sobrenatural, envolve a negação da providência divina. E a segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Então, são os cumprimentos da lei que estão se dando, porque as leis divinas são justas, emanadas do Criador e mantenedor da vida. Estabelecidas, não se alteram, contribuem para a felicidade, contribuem para a harmonia do ser. Então, as leis da natureza que estão escritas em nossa própria consciência. Quando Allan Kardec, conversando com a equipe espiritual, orientado pelo Espírito da Verdade, pergunta onde se encontra escrita a lei divina. E eles respondem na consciência do ser. Então, todos nós, espíritos, estejamos em que condição evolutiva nos encontremos. Nós sabemos, nós sentimos que existe algo divino em nós, que nos convida ao processo do aperfeiçoamento das potencialidades que se encontram
no íntimo e na consciência de cada um de nós, aguardando o momento de serem desenvolvidas, ampliadas e vivenciadas, para que a felicidade seja a tônica no íntimo de cada um de nós. E eles dizem, a nós que estudamos essa doutrina, do foco que ele tem no Instituto Kardecista da Bahia e nas outras entidades espirituais do estudo de educação para o espírito, que nós, seres espirituais, só estamos infelizes quando nos afastamos da lei natural, que é a lei divina, que é a lei que rege os seres e os mundos que existem no universo. E o planeta Terra, onde nós nos encontramos neste momento. Um planeta assolado ainda por uma pandemia. De vez em quando surgem epidemias que assolam a humanidade. Os cataclismas, os furacões, os vendavais, as enchentes, os desmatamentos, os incêndios nas matas provocadas muitas vezes pela incúria dos seres humanos, o desgaste que vem pela imperfeição ainda do ser humano, estamos nós aqui. Então, colocado essas questões, diremos que o nosso globo, continua Kardec com os espíritos, o nosso planeta, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Assim como nós também, espíritos, a lei do progresso é um dos capítulos da lei natural. Progride-se, tanto materialmente quanto espiritualmente. Ele progride fisicamente, como pela transformação dos elementos que o compõem. E, ao mesmo tempo, moralmente, pela depuração de quem? De nós, espíritos, os moradores encarnados e desencarnados que povoamos esse planeta. Espiritualistas que somos, estudando a doutrina espírita, já sabemos que não somente existe matéria, mas que nós somos seres espirituais, utilizando um corpo material e um mundo material que se chama planeta Terra. Então, fisicamente ele evolui, porque a lei do progresso foi criado, foi gerado em determinado momento. Já não se encontra mais no mesmo ponto de partida. E nós, espíritos também, criados simples e ignorantes, já não nos encontramos mais, nem tão simples, nem tão ignorantes, porque já temos diversos conhecimentos adquiridos ao longo dessa trajetória. Lembramos aqui neste momento da psicografia de Chico Xavier no livro A Caminho da Luz, o espírito na época desencarnado Emmanuel. Atualmente os papéis inverteram-se. Pelas notícias que nós temos, o espírito Emmanuel está encarnado, vivenciando experiências no planeta Terra nesse momento. E o nosso irmão Chico Xavier, nós sabemos que desencarnou em período que nós estamos ainda aqui na Terra. Mas lá no A Caminho da Luz, um capítulo que ele abre falando da comunidade dos espíritos puros, da qual Jesus é um dos membros. E pelas notícias que ele nos traz, para o nosso esclarecimento e compreensão da evolução espiritual na Terra, esta equipe apenas reuniu-se por 2 vezes no entorno do planeta Terra. No primeiro momento, quando o planeta se preparava para começar sua trajetória de mundo, onde Jesus, juntamente com a equipe de co-criadores, auxiliava nesse processo. E, em segundo momento, ele nos fala da segunda visita, da segunda reunião em torno do planeta, quando um da equipe da comunidade dos espíritos puros mergulharia nas sombras do mundo para vir nos trazer os ensinamentos maiores, a vivência da lei e o despertar da consciência para o respeito e vivenciar as leis divinas que estão em nós próprios. E Jesus é o ser que nós conhecemos,
como modelo e guia da humanidade. Questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: qual ser mais evoluído que o planeta Terra já conheceu, que pode servir de modelo e guia para a humanidade? E eles respondem: vede Jesus. Ele é o governador espiritual da Terra, que está acompanhando a evolução material e a evolução também espiritual. Portanto, estamos nós submetidos a 2 progressos. Esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação do planeta Terra guarda relação com o melhoramento do habitante. Nós somos os habitantes, somos os moradores temporários deste planeta. E ouvimos muito falar que o mundo se transformaria num mundo de regeneração. Um mundo de espíritos regenerados. Antes disso, precisamos nós trabalhar o nosso mundo íntimo, nessas mudanças, nessas renovações de atitudes. Fisicamente, o globo terráqueo tem experimentado transformações diversas, que a própria ciência tem comprovado, que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Era aquele momento da bola incandescente, desprendendo da grande nebulosa para continuar sua trajetória. E a ciência vem acompanhando. Só que muitos ainda não perceberam que, através de todos esses movimentos, existem seres espirituais, elevados, organizados, acompanhando o progresso dos mundos e dos seres. E aqui estamos nós. Esperança de um novo tempo. Os tempos são chegados. Os tempos já estão estabelecidos. Para quê? Para o progresso moral. Moralmente, nós da humanidade na Terra progredimos e estamos progredindo a cada momento, a cada dia, desenvolvendo a inteligência, o senso moral e o abrandamento dos costumes. Fora com os costumes selvagens. A era já não é mais desse tempo. Os costumes do primitivismo, que ficaram imundos lá atrás, embora ainda hoje a nossa sociedade ainda está em ebulição, com diversos costumes que já nos espantam, já nos chamam a atenção, porque o progresso moral está se estabelecendo. E o progresso material, ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera, sob a ação de forças materiais. Nós, os seres, homens e mulheres encarnados no planeta ou desencarnados, concorremos com os nossos esforços pela inteligência para que esse progresso material também aconteça. E nós vemos aí o saneamento dos locais, dos lugares, das matas, das hidrelétricas, tudo contribuindo para o progresso da sociedade, da humanidade e do planeta também. Então, estamos submetidos à lei do progresso. E a ciência, quando chega, que se estabelece, também está progredindo, auxiliando nessas grandes transformações às quais nós estamos submetidos. Capítulo 18 da Gênese, item 27 e 28, fala da geração nova. Vive-se na Terra, 1868. Lembremos, vive-se na Terra o momento da grande transição, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Por isso que a doutrina chega em momento próprio, para auxiliar no esclarecimento, no despertamento, na inteligência do ser, para tomar consciência que nós não somos matéria. Nós estamos encarnados, mas somos uma essência, uma centelha divina em expansão. E essa centelha é indestrutível. Então, 1868, a Gênese é lançada justamente para esclarecer ao mundo esses processos naturais aos quais nós todos estamos submetidos, material e moralmente também.
E eles continuam nos dizendo: ficarão no mundo os espíritos que puderem compreender a lição de amor e de fraternidade sob a égide de Jesus de Nazaré, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desde o princípio. No princípio era o verbo, e um dia o verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque os pitões, as pitonisas da época, já entravam em transe mediúnico e anunciavam de que dias viria o ser que viria para salvar a Terra, para salvar a humanidade. Esse salvar significa mostrar o caminho, o melhor caminho para a nossa perfeição e para descobrirmos o reino de Deus que está entre nós, que está dentro de nós, em nossa própria consciência. Lembremos que quando Pilatos lhe perguntou se ele era rei, ele disse: tu dizes, eu não sou rei deste mundo, porque o meu reino não é daqui. Porque se eu fosse rei deste mundo, eu não estaria na condição em que me encontro agora, porque a minha gente haveria de pelejar para que eu não me encontrasse na situação em que eu estou. Portanto, o meu reino não é deste mundo. Não é um reino de disputas de mundos materiais, de coisas materiais, de paixões materiais, de apego às coisas materiais, mas sim um reino do espírito, o reino da essência das inteligências incorpóreas. Então, Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desde o princípio. E um dia ele mergulhou, veio ao planeta para nos ensinar, para despertar a nossa consciência para essa grande realidade, a qual todos nós fazemos parte e estamos inseridos. Na obra de Deus, nós não estamos à parte, nós fazemos parte dessa obra. Então, para despertar a consciência nossa individual e coletiva, que se encontrava nas sombras da ignorância, Jesus veio à Terra nos dias tormentosos e trouxe a mais extraordinária mensagem de amor e de dignificação humana, nunca antes ou depois apresentada. Essa fala é do espírito Joana de Ângeles através da psicografia do senhor Divaldo Franco. Para despertar as consciências, ele veio. E nós estamos há alguns dias, poucos dias passados, quando celebramos entre os cristãos uma data de seu nascimento simbólica aqui na Terra, para que nós pudéssemos estar todos juntos, unidos no mesmo propósito, agradecendo ao Pai por esse presente que nós recebemos e que continua conosco conduzindo essa grande nau chamada Planeta Terra, contando com a colaboração de inúmeros espíritos amorosos, uma pleiade de seres que estão acompanhando o processo não somente da Terra, mas também de outros mundos, porque todos os mundos evoluem, criado na simplicidade para tornar-se complexo, assim como nós espíritos, que já estamos apenas no segundo degrau da escala. É normal, é compreensível, porque na escala evolutiva não se dá saltos que não tenham qualidades morais. Então, saímos do primitivismo e estamos no segundo degrau de expiações e provas. Então, ainda estamos sobre o clima do Natal. Aqueles que já o compreendemos de forma diferenciada. Porque a noite de céu azul turquesa, salpicada de ventos brandos e frios, como diz poeticamente a mentora Joana de Ângeles, foi um momento de dor, de desespero, de sofrimento da humanidade que ele chegou. E o vento frio e brando anunciava para a terra que um ser espiritual havia chegado superior, sublimado no seu estágio de evolução, recebe do Pai a incumbência de acompanhar as ovelhas que o Pai a ele confiou, como ele mesmo anunciou
nas suas preleções para com os apóstolos e os discípulos. Então, é neste processo que nós estamos caminhando. E a doutrina espírita é a base do Centro Espírita, a base do Instituto Kardecista da Bahia. Os grupos de estudos existem com esse objetivo, para que nós saibamos por que estamos estudando a doutrina, o que estamos fazendo com o estudo que estamos buscando na casa espírita, na codificação espírita. Atualmente estudando à distância, através da tecnologia, das redes sociais. Mas não perdemos o foco e o objetivo da nossa caminhada agora na Terra, que continua sendo o aperfeiçoamento de todas as potencialidades que todos nós somos dotados. Continua a Gênese nos ensinando e nos esclarecendo. A Terra, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá, do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Olha que tranquilidade. Já está acontecendo. Seres espirituais que estão chegando devagarzinho ao planeta, e alguns outros que estão deixando o planeta, e cada um chegando e saindo, levando a bagagem, trazendo a bagagem moral, espiritual, que já dispomos. E a Gênese continua nos esclarecendo, dizendo que em cada criança que nascer a partir de agora, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Porque os tempos são chegados. Os tempos de renovação da sociedade. Porque para tudo tem tempo, e o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Estamos nós agora vivendo esses abalos que chamam a atenção, sempre existiram, mas em algumas épocas eles tomam conta do planeta como um todo, chamando a atenção da humanidade, tanto no plano físico dos encarnados, onde nós nos encontramos, como também no plano dos espíritos desencarnados, que nós dizemos plano espiritual. A época atual, portanto, é uma época de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermediário, nós estamos assistindo agora a partida de uma geração e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelas características que lhes são próprias. As crianças, os espíritos que estão chegando agora, com o conhecimento da ciência, o conhecimento da tecnologia, com as perguntas que fazem a nós, os adultos, e muitas vezes nos deixam surpreendidos, porque são espíritos que já aprenderam no plano espiritual, no tempo em que lá se encontravam, nesse estado de erraticidade, aguardando o próximo momento da sua próxima encarnação, e estão chegando, utilizando também os mecanismos da ciência, as oportunidades da tecnologia que já se encontra desenvolvida na Terra, auxiliando eles também aqui chegarem. E já nascem trazendo suas condições. E eles nos esclarecem dizendo que é um estado de espírito, essa transição, pois um choque dos acontecimentos promoverá, como está promovendo em nós, uma profunda transformação no íntimo do que é que nós somos e do que é que nós queremos ser. De onde nós estamos e aonde nós vamos chegar. Porque nós não estamos no estado definitivo. Nós estamos ainda em estado temporário espiritual. Expiações e provas. Mas nós já sabemos, através dos estudos também, que nós temos uma meta, gravitar para Deus, aperfeiçoar as potencialidades em nós.
e seremos sempre espíritos felizes, puros, angelicais, porque essa é a meta. Então, é um estado de espírito que provoca esses acontecimentos, um choque, promovendo em nós transformações, reflexões, atitudes renovadas. 2020 passou, 2021 passou, 2022 está chegando e nós estamos aqui, buscando utilizar novas atitudes desde o momento em que a pandemia se estabeleceu no planeta. As nossas reflexões profundas, abalos íntimos no emocional, no mental, no físico, psicológico, para que nós possamos perceber o que é que está acontecendo. E os estudantes da doutrina dos Espíritos, o Consolador Prometido, já estamos tomando conhecimento desta grande realidade há muito tempo. Continuando. Expressivo número de missionários do bem, de conhecimento em diversas áreas, estão reencarnando para contribuir neste processo pelo qual passa a Terra em rumo ao mundo de regeneração. Então, esse tópico dos reencarnes na Terra, das saídas e das entradas de seres, será também tema das nossas preleções doutrinárias no próximo momento, no próximo sábado. E no decorrer do mês de janeiro, os companheiros e companheiras convidados para nos auxiliarem nessa compreensão estarão aqui, trazendo o estudo e a sequência deste capítulo da Gênese. Então, contribuindo neste processo pelo qual passa a Terra em rumo ao mundo de regeneração. Título da obra psicografada por Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, rumo ao mundo de regeneração. Nós estamos em rumo, caminhando para nós, os espíritos, no íntimo de cada um de nós, e o planeta Terra de forma material, para abrigar espíritos regenerados. E o Evangelho nos chama a atenção que o mundo de regeneração é um mundo de aurir forças para continuar a marcha, para continuar a caminhada. É um mundo onde o bem já começa a superar. Mas o chamado mal, que é a ausência do bem, ainda existe porque está em nós ainda, em espíritos ainda. E somos nós que damos as qualidades morais às moradas. Então, a condição da morada está de acordo com a condição do morador. Então, estamos rumando para esse processo de transformação. Por isso, a nova geração está aí se estabelecendo de forma tranquila, porque a chegada de um e a partida do outro, nós não percebemos nitidamente quem está chegando e quem está partindo. Mas as leis sábias e justas conhecem. Portanto, a nova geração se distingue como por inteligência e razão, geralmente precoces. E nós, muitas vezes, percebemos já em algumas crianças, alguns espíritos, que estão se manifestando precocemente, de acordo com a sua idade, já trazendo conhecimento, falas e perguntas muito profundas. Juntos aqui ao sentimento inato do bem. Olha, já vem no ser o sentimento do bem. E as crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Então, esse grau de adiantamento dos espíritos que vão chegar, que estão chegando, serão percebidos pela inteligência, pela razão, pelo bem, pela crença espiritual. Já não virão mais espíritos voltados para a matéria, dizendo-se puramente materialistas, que não creem na existência fora da matéria. Então, já são adiantamentos anteriores pautados em cada um dos seres. E para esse momento dessas reflexões sobre os tempos chegados, trago aqui para todos nós uma mensagem do Espírito Emmanuel,
Emmanuel, encarnado na época, desencarnado na época, Chico encarnado, no livro Vinha de Luz, algumas questões que nos dizem respeito profundamente o hábito de pegar textos da Bíblia, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, de Atos dos Apóstolos e fazer uma dissertação. Esta frase é uma pergunta. Segundo Mateus, capítulo 5, versículo 47, Jesus perguntava aos seus discípulos: que fazeis de especial? Que fazeis de especial? E de onde vem essa frase? Vem do momento em que ele diz: antigamente diziam que amasse os amigos e odiasse os inimigos. Eu, porém, vos digo: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Por quê? Porque os fariseus também amam-se entre si. Aqueles que estão ainda à margem da sociedade, contrário às leis, praticando atos terríveis de maldade, também se consideram uns com os outros. Se vós amardes somente os que vos amam, que recompensa tereis? Porque o Pai cria tudo para todos. Que fazeis de especial, de diferente, se apenas amares aqueles que vos amam? Se apenas gostares daqueles que gostam de ti também, emprestares somente àqueles que vos emprestam. E com essa frase, ele faz uma dissertação para nós, os espiritistas, os espíritas cristãos, os trabalhadores que viemos atendendo o chamado de Jesus, já no final dos tempos de expiações na Terra para adentrar no mundo de regeneração. E ele nos diz: iniciados à luz da revelação nova, os espiritistas cristãos, que nós possuímos patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Por quê? Porque nós aderimos a uma doutrina que tem como foco o objetivo primordial, o espírito, e o autoconhecimento, porque o espírito somos cada um de nós. E a doutrina como foco, estudando o espírito, nos descortina quem sou, de onde vim, para onde vou, por que aqui estou, e o que é que eu preciso fazer para eu despertar a felicidade em mim e, como consequência, auxiliando a humanidade também. Então, e continuamos estudando, porque não dá para ser espírita sem conhecer a doutrina. Por isso que ele diz que a nossa compreensão, nosso conhecimento está acima da maioria dos encarnados, porque nós sabemos que nem todos os encarnados têm interesse ainda em conhecer-se a si mesmo, desbravando assim o seu autoconhecimento, a sua busca interior. E ele continua: que através desses conhecimentos que nós estamos adquirindo, como o próprio Evangelho nos diz, a quem muito está sendo dado, muito mais será cobrado, porque nós próprios, através da nossa razão, nos cobramos quando dizemos: eu já sabia, eu já sei como é que faz e não fiz. E que nós já temos um patrimônio de entendimento muito grande dos conhecimentos adquiridos, e ele traz aqui alguns desses, fazendo reflexões para nós. Quais são esses conhecimentos? Em verdade, todos nós sabemos que a vida prossegue vibratória e vitoriosa além da morte, porque a morte é para o corpo físico. O corpo físico é matéria que se desintegra, tem propriedades peculiares que permitem a integração e a desintegração. E a partir daí, desse momento, dá-se o chamado desencarne. E o espírito retorna para o plano sutil, o plano de seres desencarnados, utilizando a indumentária perispírito. Nós sabemos porque eles se comunicam conosco, trazendo as informações e a própria doutrina codificada através da mediunidade também. Nós sabemos que estamos numa escola temporária na Terra,
em favor de quê? Da nossa iluminação espiritual, que nos é necessária. Porque somente no plano dos desencarnados evoluímos, sim, nos dois planos. Mas é preciso que nós possamos contribuir com a evolução da matéria, tomando-a como um corpo, composto de órgãos necessários, de vitalidade, de fluidos, de vida própria, para que nós possamos expressar o conhecimento que nós já adquirimos, as potencialidades espirituais em nós, como a bondade, o amor, a fraternidade, o bem, o belo, a razão, a inteligência, o livre-arbítrio, a vontade, o pensamento contínuo, que estão no espírito. Então, nós sabemos que a escola é um local de aprendizado. Sabemos também que o corpo carnal funciona como uma simples vestimenta e desgasta-se a cada dia. Desde que nós aqui chegamos no renascimento de agora, nesta encarnação, nós já começamos a desgastar o corpo físico, para que, em momento próprio, ele não tenha mais condições de absorver os fluidos da vida e nos devolva para o plano espiritual dos desencarnados. Não sabemos ou não sabemos? Sim, porque nós estudamos. Nós sabemos que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. A dor. Bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. Anunciado pelo nosso Mestre Jesus de Nazaré, dizendo que aqui no mundo teríamos aflições, devido à condição que nós nos encontramos a nível moral, em processo de expiações. Expiar significa vivenciar experiências que foram geradas por nós próprios, para que nós possamos sentir no íntimo os efeitos. E a partir daí fazermos mudanças e percebermos o grande ensinamento do Evangelho. Fazer ao próximo o que gostaria que o próximo também te fizesse. Esse é o caminho, essa é a meta para a felicidade. Mas a dor só acontece, só vem primeiro, quando nós não damos oportunidade ao amor, que é divino, é da lei divina, o amor, essência, requinte dos sentimentos. Nós sabemos que a dor é um estímulo às mais altas realizações. Caso contrário, nós não passaríamos por ela. Como não existe acaso, com certeza a obra do Evangelho nos esclarece que existem causas anteriores das aflições e causas atuais também das aflições. Os tempos são chegados de revisarmos os conhecimentos adquiridos, as vivências experimentadas, para que nós possamos estar contribuindo com esse grande momento de regeneração da humanidade. Sabemos que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a semente plantada agora, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E nós possuímos livre-arbítrio, embora limitado, lógico, ao nosso grau de moralidade e de evolução espiritual, mas viemos para agir. Nós semeamos, tanto enquanto encarnados, enquanto desencarnados, e temos a responsabilidade de assumirmos as consequências da nossa semeadura. Então, esse é o momento. Sabemos também, amigos e amigas que nos ouvem neste momento, que nos acompanham essas preleções de reflexões doutrinárias, que a luz do Senhor Jesus está nos clareando os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem, e em todos os momentos. Ele traz a pá na mão para limpar os caminhos, para que nós possamos seguir trilhando a meta do homem de bem, que se encontra em dissertação no Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos também que toda oportunidade de trabalho agora, no presente, é uma bênção da misericórdia e da providência divina. Porque há muito tempo que estamos sendo chamados.
São muitos os chamados e poucos os escolhidos, para que nós pudéssemos estar próximo da mensagem reveladora, da mensagem esclarecedora. E em momento próprio ele nos disse: é necessário que eu vá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, porque há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. São os mundos que circulam no universo, mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos divinos, mundos celestes, mundos felizes, de acordo com a condição do morador. E eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador, para que fique convosco eternamente. O Espírito de verdade, que naquela época o mundo não poderia conhecer, mas vós o conhecereis, ele dizia aos apóstolos, aos discípulos. Por quê, mestre? Porque ele estará em vós, ele estará convosco e permanecerá eternamente. Na consciência, na mente, conhecimento adquirido jamais será perdido. Onde está o vosso tesouro, é aí que está o vosso coração. Portanto, a oportunidade de agora, de trabalho, que estamos nós fazendo, quais são os convites que nos chegam para que nós possamos contribuir no bem, com a nossa redenção, com a nossa melhoria e também com a melhoria da humanidade. São bênçãos da providência divina para todos os seres espirituais, na Terra e fora dela. Nós sabemos que nenhum de nós nos achamos aqui na crosta da Terra, desse planeta, em excursão de prazeres fáceis. Mas, sim, nós estamos aqui em missão de aperfeiçoamento. Essa é a nossa principal tarefa enquanto espíritos encarnados. Trabalhar o nosso aperfeiçoamento, aperfeiçoar todos os atributos que nós possuímos enquanto espíritos em processo de evolução, para que a felicidade se faça mais rápido. E fazendo esse processo individual, temos certeza que estamos também colaborando com a humanidade, lógico, porque o bem é divino, o bem é eterno, o mal é a ausência do bem, é fruto ainda da ignorância dos seres espirituais que nos encontramos em qualquer parte. Nós sabemos também que a justiça não é a ilusão e que a verdade surpreenderá todos nós. A verdade a qual nós fazemos parte. Jesus, mais uma vez, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estamos nos libertando das amarras do passado, do sofrimento, do egoísmo, do endurecimento dos sentimentos, dos apegos às coisas e às pessoas, conhecendo a verdade que nós não somos donos de coisa alguma nem de pessoas alguma, porque nós somos donos do nosso patrimônio espiritual que nós estamos construindo ao longo dos tempos, nas diversas encarnações que já tivemos e nesta agora, que é uma das mais importantes, porque nós estamos despertando para esse grande momento que estamos vivenciando. Nós sabemos que a existência aqui na esfera física é uma abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção. E que os atos nossos, as nossas palavras, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos produzirão sempre os frutos que eles dizem respeito no campo infinito da vida. Conhece-se a árvore pelos frutos. Árvore boa não dá maus frutos. Árvore má, sim, não podem dar bons frutos. E toda árvore que o Pai não plantou, essa será arrancada, queimada e dissipada no universo. Então, são as nossas ações. A existência aqui é abençoada oficina de trabalho, é uma escola de aprendizado, é um presídio e é também um hospital para espíritos ainda doentes, que nós somos.
doentes do orgulho, da vaidade, da prepotência. Eu vim para que todos tenham vida. Anuncia Jesus de Nazaré no Evangelho. E tenham vida plena e abundante. Eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de medicamento nem de médico. Eu vim para os doentes, que o Pai me confiou. Então, espíritos doentes, desajustados ainda que somos, estamos buscando essa doutrina. E Emanuel, nosso irmão colaborador, que também faz parte da equipe do Cristo, da equipe do Consolador Prometido, finaliza esse texto, essas reflexões profundas para todas as horas da nossa vida, dizendo: efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo que nós ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Que fazeis de especial? O que é que nós estamos fazendo de especial, de diferente? Com todo esse conhecimento que nós já adquirimos, teoricamente, precisamos colocá-los em prática. E a hora é essa. Porque os tempos de mudança chegaram, estão estabelecidos dentro das normas, das leis divinas que regem a vida dos mundos e dos seres também. Quais são nossas atitudes? Quais serão? Quais devem ser as nossas atitudes nos tempos atuais? E aí agora as reflexões da nossa mentora, Joana de Ângeles, que faz parte também desta equipe do Consolador Prometido, quando ela nos diz que quando Jesus convocou os seres para encaminhar o Consolador à Terra, esse Espírito se apresentou a ele, oferecendo as suas parcas forças para também contribuir com esse nosso momento de evolução. Imagine. E nós conhecemos bem de perto. E a nossa casa tem uma mensagem, Instituto Kardecista, desse espírito. Joana de Ângela, através da psicografia de Divaldo, nos convocando à unidade, ao esforço, a darmos as mãos, quaisquer que seja o sacrifício, para que a casa Instituto Kardecista da Bahia possa se manter com portas abertas no campo físico e no campo espiritual, como um grande farol que se encontra na região do Pelourinho, iluminando vidas e despertando consciências. E nós estamos vinculados a essa grande organização espiritual. É o momento de nós agradecermos a Deus, de estarmos tomando conhecimento dos tempos chegados, porque fazemos parte do IKB, Instituto Kardecista da Bahia, como costumamos dizer nos nossos trabalhos, nas nossas atividades. IKB somos nós, juntos somos muito mais. E lembramos também que, quando presencialmente na nossa instituição, as nossas atividades pedagógicas, doutrinárias, de encontro de grupos de estudos, as nossas reflexões. Estudamos mesmo para quê? Como o estudo da doutrina tem contribuído para a minha melhoria moral? Lembram, companheiros? E das diversas atividades que nós fizemos, estamos fazendo também através da tecnologia para que nós possamos nos manter unidos no mesmo propósito. Então, Joana de Ângeles nos pergunta e nos traz, fazendo reflexões, nossas atitudes cooperando com novos tempos. Ela utiliza no livro Entrega-te a Deus, um texto quando ela colocou carta aos cristãos novos, aos cristãos modernos, que somos nós. Aderimos ao cristianismo nos últimos momentos. Por isso que somos considerados os espíritos trabalhadores da última hora. Porque não ouvimos o chamado lá na primeira hora. Nenhum demérito, nenhum privilégio. Oportunidades, chamados
E nós, graças a Deus, estamos atendendo a esse chamado. Cabe aos cristãos novos proceder de maneira compatível com os ensinamentos do Mestre de Nazaré, revividos e atualizados. Por quem? Pelos embaixadores espirituais, de forma que a dor e o desespero fujam, enfim, envergonhados do planeta Terra, cedendo lugar à alegria e à felicidade que estão reservadas para todos os servidores do bem. Esse convite, esse alerta para todos nós. Cabe aos cristãos novos procedermos de maneira compatível com os ensinamentos do Mestre. E Kardec nos orienta também no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que estamos fazendo para vencermos as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Que a própria doutrina nos auxilia a percebermos que ainda temos, não podemos esconder. Caso contrário, nós não faremos o autoconhecimento, a reforma interior. Viver os ensinamentos do Mestre como precisam ser vividos. A dor, o desespero, a falta de fraternidade, tudo isso deixarão de existir na Terra, porque os moradores estaremos nos transformando em espíritos regenerados, todos voltados para o bem. O bem será a tônica, e o mal, que é a ausência do bem, não terá mais lugar no íntimo, na mente, nos sentimentos, nas ações dos espíritos na Terra. Continuando, ela nos diz que Jesus necessita dos trabalhadores da última hora. Mais do que nunca, o Senhor necessita de mulheres e homens dispostos a dar-lhe, se necessário, a vida, em que? Em holocausto de amor e de silencioso sacrifício. Viver o Evangelho. Porque em cada criatura que se encontra na Terra, ele está buscando o reino de Deus, que está instalado em nós próprios, para que nós sejamos um farol, onde quer que nos encontremos, no núcleo familiar e expandindo para a grande família universal, porque já está em nós, despertando essa paz. Como diz o nosso irmão Nando Cordel em sua música, a paz do mundo começa onde? Em cada um de nós. Então, precisamos fazer esforços para que o bem latente possa aflorar. Está pedindo passagem, a humildade também. E Joana continua nos chamando a atenção para esse momento. Necessita dos trabalhadores da última hora. Para quê? Para que as nossas atitudes sejam renovadas. E atitudes renovadas vão fazer com que nós possamos contribuir com esse mundo de agora, com esse momento de agora, momento de regeneração. Então, nesse instante, nessa hora e neste dia. Então, estamos nós aqui trazendo essas preleções doutrinárias para o nosso processo de aprendizado espiritual. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos a pleiade de espíritos encarnados e desencarnados que trabalham conosco em todos os momentos da nossa vida, da nossa existência. Muita paz a todos. Sejamos novos nesse novo período que se inicia, 2022. E só assim todos nós seremos felizes. Que Jesus nos abençoe e nos conceda sempre a sua paz.